Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista master de licitações, que é aquele analista que tem o seu faturamento acima de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 23 anos com licitações e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como que você pode migrar do seu trabalho atual para a carreira do analista de licitação. Então, e você que hoje tem, de repente, um trabalho, mas que esse trabalho, por algum motivo, não traz o reconhecimento de carreira que você sempre almejou para você. Esse trabalho, ele não traz a estabilidade profissional ou financeira que você almejou para a sua vida. Ou esse trabalho é um trabalho que você tem que ficar se deslocando, saindo de casa, deixando sua família, seus filhos, esposa, pais, irmãos aí de lado, e você pretende migrar para uma carreira que te possibilite trabalhar aí mesmo da sua casa. E tudo isso é possível com a carreira do analista master de licitações. Porque ao faturar acima de R$ 10.000 por mês, você tem uma estabilidade profissional e financeira, você não enfrenta momentos de recessão econômica, porque as licitações elas vão acontecer todos os dias. Então, você não vai passar por nenhuma crise, nenhum momento de recessão econômica, porque não importa o período, o cenário mundial que nós estejamos aí vivenciando, as licitações elas não podem parar. As licitações elas continuam acontecendo, como aconteceu em 2020, 2021, 2022, não param em momento nenhum. O órgão público, os órgãos e entidades de todo o Brasil, eles precisam continuar comprando produtos, serviços, obras, senão o país para de funcionar. Então, as licitações não tem chance nenhuma disso parar de acontecer. É uma carreira segura, uma carreira que você pode levar para toda a vida. É uma carreira onde você pode conquistar o seu reconhecimento profissional nessa área, você que almeja ser reconhecido no que faz, trabalhar com excelência, trabalhar com maestria, né? Ser um profissional aí reconhecido e que te permite trabalhar de casa, só precisando ter acesso a um computador ou um notebook, internet e o seu conhecimento como analista master de licitações. Mas uma dúvida muito comum é, Flávia, como é que eu saio de um trabalho hoje que eu não estou feliz, um trabalho que eu não gosto de fazer, um trabalho que eu tenho que ficar me deslocando, não quero ficar perto da minha família, quero trabalhar aqui na minha casa, né? Pegar um quartinho aqui, montar aqui na minha casa mesmo, meu escritório. Então, como que eu faço, Flávia, para migrar, né? Como que eu faço essa migração? Bom, então aí a gente tem, primeiramente, a gente tem dois planos, tá? Para fazer essa migração para a carreira do analista master de licitações. Se você depois olhar aqui no meu canal, você vai ver que existem milhares de pessoas que eu ajudei aí ao longo dos últimos anos, que saíram do absoluto zero, outros que já trabalhavam e que migraram para a carreira do analista master de licitação com resultado, alcançando aí o patamar de um analista master, faturando acima de R$ 10.000 por mês. E a gente tem duas formas de fazer essa migração, né? A primeira forma, que é a forma não muito convencional, mas que algumas pessoas optam por fazer dessa forma, é aquela forma mais abrupta, que é uma forma que de um dia para o outro, né? A pessoa ela prefere deixar sair daquele trabalho que não a deixa feliz, não traz os resultados, e já se dedicar 100% ao trabalho de um analista master de licitações, tá? Eu vou te explicar aqui nesse vídeo a segunda forma, para quem quer fazer uma migração um pouco mais lenta, um pouco mais reduzida, tá? A primeira forma, né, talvez você pense, mas quanto tempo que vai demorar eu me dedicando aí de forma exclusiva, quanto tempo que vai demorar para eu me tornar um master em licitações, né? E isso vai depender do seu comprometimento. Então, eu sempre falo para os meus alunos, isso vai depender do quanto que você vai se comprometer. Então, tem aluno que tem, por exemplo, somente 1 hora por dia para se comprometer. Esse aluno que tem somente 1 hora por dia para se comprometer, as chances são que em 30 a 60 dias ele já conquista a sua formação em analista master de licitações e já consegue aí ir para as licitações, para o campo de batalha, com segurança, com conhecimento, mesmo que não tenha experiência, mas ele já vai com o conhecimento certo. Isso traz resultados, isso faz com que ele já utilize as estratégias corretas para ele vencer o maior número de licitações, aumentar significativamente as chances ali dele ganhar aquelas licitações, e em 30 a 60 dias a gente já tem muitos alunos aí já tendo resultados como analista master e alguns até já chegando ao patamar de um analista master tubarão, que é aquele que tem o faturamento
acima de 10 mil. Então, primeiro ponto que isso vai depender do seu comprometimento, né? Eu sempre falo, não adianta, a Flávia não pode, eu não posso ir aí na sua casa e fazer o trabalho para você. Então, tudo vai depender do seu comprometimento, né? Aqui eu sempre pego na mão do aluno, ensino o aluno ali desde o comecinho, mas depende do seu comprometimento em aplicar as instruções, o conteúdo, em seguir uma metodologia que realmente te traga esse nível de maturidade, né, de ter um conhecimento master, uma metodologia que te permita trabalhar aí dos dois lados da mesa, conhecendo tanto a rota do analista quanto a rota do comprador. Isso que vai mudar e vai trazer resultados quando você vai participar da licitação, para que você realmente possa ganhar a licitação e não ficar perdendo tempo participando da licitação e não ganhando nada, tá? Então esse é o primeiro caminho. Agora, o segundo caminho, que é o mais convencional, é quando o analista de licitação ele quer se tornar um analista master, mas por algum motivo ele ainda não quer se desvincular do trabalho atual. E tem vários motivos para isso. Por exemplo, um dos motivos, né? Existem muitos alunos meus que estão ali próximos a alcançar a aposentadoria. E eles querem finalizar o trabalho, né? Querem terminar ali antes de se dedicar 100% à carreira de um analista master de licitação. Outros tem um trabalho que, apesar de não terem alcançado ali a estabilidade profissional financeira, é um trabalho onde são muito gratos ali pelo chefe, pela empresa que deu aquele serviço para elas, e acaba fazendo um acordo onde o chefe pede, você não pode ficar mais um tempo aqui, então acaba estabelecendo um prazo, né, um planejamento ali de carreira, onde ele vai ainda ficar mais uns 2, 3, 4 meses, antes de fazer a migração 100% para a carreira do analista master de licitação. E os profissionais que já trabalham aí por conta, né? E a gente pode falar aqui, por exemplo, de todos os nichos, né? Engenheiros, arquitetos, advogados, contadores, ou pessoas que, independentemente da formação, que não tem diploma, né? Tem ali o ensino básico, o ensino médico, independentemente da sua formação, mas que tem ali um ofício, tem um trabalho, já tem os clientes, e não quer deixar esses clientes na mão, não quer simplesmente de um dia para o outro falar, olha, parei de trabalhar. Eu tive um aluno, para você ter uma ideia, que ele era técnico de informática, tá? E ele trabalhava com a questão de manutenção de computadores, né? O computador pegou um vírus, ele vai lá, resolve, faz a manutenção preventiva, faz a manutenção ali corretiva dos equipamentos, quando quebra, vai lá na empresa, vai lá na casa do cliente dele dar manutenção, e ele não quis deixar os clientes dele na mão de um dia para o outro. Então, ele estabeleceu um planejamento onde ele fez as divisões, continuou atendendo ali aqueles clientes por mais um tempo, mas já foi avisando, olha, a partir do mês tal, eu não vou mais atender, então eu posso te indicar uma outra pessoa que faça a manutenção, né? Você busca uma outra pessoa para fazer a manutenção das suas máquinas, eu não vou mais fazer. Então, tudo isso é possível, e por isso, dependendo do seu motivo, você pode querer fazer essa migração, né? Muitos alunos também são servidores públicos e querem atuar também como analista master de licitações e estão fazendo também a migração, né, do trabalho de um servidor público para o trabalho agora do lado de cá, vendendo produtos, serviços e obras para o governo, tá? Então, independentemente do seu motivo, se você quer fazer essa migração, o primeiro ponto é que a gente vai respeitar o seu tempo, tá? Seja a primeira opção de fazer essa migração de uma forma rápida, de uma forma de uma semana para outra, se dedicar 100% à carreira de um analista master de licitações, ou seja, essa segunda transição, que é a transição um pouco mais lenta, é uma transição que por algum motivo você ainda vai ter que continuar por alguns meses ali, por algum período no seu trabalho atual, e aí você vai fazendo essa migração para a carreira do analista master de licitação até ficar 100% focado somente na carreira do analista master de licitações e alavancar os seus ganhos para além dos 10 mil reais por mês, tá? Então, se a sua opção é a segunda, aqui nesse podcast a gente vai te dar umas dicas, um plano de migração para sua carreira como analista master de licitações. Então, antes de eu começar com o seu plano de carreira, a sua migração, a sua transição de carreira do seu trabalho atual para o trabalho de um analista master de licitações, é importante você entender, principalmente que você está aqui pela primeira vez, como que o analista master de licitações trabalha, tá?
O primeiro mito que eu tenho que deixar aqui claro é que para você ser analista master de licitações, pouco importa qual é a sua formação original ou o seu nível de escolaridade. Isso significa que você não precisa ser advogado, contador, nada disso. Claro, quem é advogado, quem é contador também pode se tornar um analista master de licitações, mas o fato é que qualquer pessoa pode se tornar um analista master de licitações. Não há pré-requisito de diploma ou de escolaridade para as formas que eu vou te explicar de como que você vai atuar como um analista master de licitações. O segundo passo é que você pode se tornar um analista master de licitações, mesmo que você esteja partindo do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha trabalhado com licitações na sua vida, mesmo que você não entenda nada sobre licitações, porque a metodologia, né, desde que você siga um método que te prepare para o campo de batalha. O que você não pode é se jogar, se lançar no mercado como um aventureiro, como um amador. Eu aqui chamo os aventureiros de rêmora. Sim, porque se você olhar, né, o mar, o fundo do mar, você tem lá o tubarão, que é o maior predador, alimenta-se com frequência, no dia que ele quiser comer, ele come, no dia que ele pega os melhores alimentos, ele tem independência, ele tem autonomia para se alimentar, se autossustentar. E as rêmoras são aqueles parasitas que ficam ali ao redor da boca do tubarão, comendo o resto, comendo as sobras que o tubarão deixa para trás. Tá? No mercado das licitações é a mesma coisa. O tubarão, ele é o analista master de licitações que tem o seu faturamento para cima, além dos 10 mil reais por mês. E as rêmoras são aqueles outras pessoas que estão por aí participando de licitações e que traduzem 95% de quem participa de licitação, que participa com uma maneira que simplesmente não funciona. Vão para o campo de batalha totalmente despreparadas, sem preparo, sem conhecimento, se lançam no mercado como amadores, como aventureiros, acreditando que a prática é a escola, que vai aprender na prática. E essa é a pior forma de você iniciar os seus trabalhos como analista de licitação. Você se jogar para o campo de batalha com a cara e a coragem, achando que vai aprender ali na marra, né, na prática, as chances são que você vai acabar cometendo erros, e esses erros não fazem você só perder as licitações, né, porque cada licitação que você perde é um passo que você dá para trás, é uma oportunidade que você deixou de ganhar, mas não é só isso, você pode acabar se prejudicando, se queimando no mercado, por não conseguir utilizar ali, não saber analisar se aquela oportunidade é uma oportunidade boa para participar ou não conseguir montar a documentação, não conseguir fazer os cadastros ali que precisam ser feitos, não conseguir elaborar uma impugnação, um recurso. Todas essas tarefas, o analista master de licitação, ele domina essas tarefas, tá? Então, você precisa sempre, antes de pensar em entrar no mercado, buscar um método que te capacite para isso, que te deixe preparado, como se fosse um GPS para você seguir, para que você já esteja alinhado a quando você for atuar, quando você for participar da sua primeira licitação, você ir com segurança e participar ali do jeito certo, perfeito? Então, visto isso, quais são as formas que você pode trabalhar como analista de licitação? A primeira forma é se você não quer abrir empresa, se você não tem capital, então você vai trabalhar como analista master representando empresas e pessoas que querem participar de licitações. Então, eu vou lá, represento o meu cliente que vende água mineral, eu ganho a licitação, ele entrega água mineral, eu recebo minhas comissões e minhas mensalidades. Essa é a primeira forma. Então, você pode trabalhar como pessoa física mesmo, autônomo, sem precisar abrir empresa nesse caso. E a segunda forma é se você quiser se tornar um analista master de licitações representando a sua própria empresa, no caso de você querer vender produtos, serviços ou realizar obras. Então, vamos supor que eu, Flávia, tenho uma empresa para vender água mineral. Ou eu abro aqui uma pequena empresa para vender água mineral. E aí o MEI, ME, EPP, médias, grandes empresas, qualquer que for o porte da empresa, você consegue participar. Você representa ali a sua empresa na licitação, ganha a licitação e você entrega a água mineral, tá? Então, são essas duas formas que você pode participar. Agora, vamos falar da migração, da transição de carreira. Como que eu faço essa transição do meu trabalho atual, que eu não estou feliz por algum motivo, para a carreira do analista master de licitação. Passo 1. E o passo 1, ele é o planejamento, tá? Então, pode anotar, papel e caneta na mão. Passo 1 é o planejamento. Então, presta muita atenção. Como o trabalho do analista master de licitação, ele pode ser feito 100% da sua casa, 100% pela internet, tá? O primeiro passo é você separar
o tempo que você vai ter disponível aí na sua casa. Por exemplo, período da noite, período de final de semana, período antes de você entrar no seu trabalho atual, período depois que você chega do seu trabalho, lá na sua casa, tá? Então, períodos que não vão conflitar com o seu horário de trabalho atual, para que a gente possa iniciar essa migração, tá? E eu já vou te falar quais são as tarefas que você consegue realizar fora do horário comercial e quais são as tarefas que você vai ter que ter um planejamento um pouquinho maior para o horário comercial, tá? Então, o primeiro passo é o planejamento. O segundo passo é organizar a prospecção dos seus clientes. E aí eu falo o seguinte, separa pelo menos 10 minutinhos por dia, você que vai trabalhar como um analista master que representa seus clientes, você que não quer abrir empresa, você que quer representar outros clientes nessa participação, tá? A prospecção dos clientes, ela pode ser feita em qualquer horário, não precisa ser feita em horário comercial. Utilize e busque uma metodologia com técnicas validadas nessa prospecção de cliente para que você não fique aí perdendo tempo nessa etapa, utilizando uma prospecção ineficaz que não funciona e perdendo tempo recebendo não. Então já utilize, busque uma metodologia que, além de preparar você para se tornar um analista master de licitações, também te prepare na prospecção dos clientes. Se você não sabe como prospectar clientes também, eu realizo sempre, de tempos em tempos, algumas semanas gratuitas, onde eu ensino a técnica validada para prospecção de clientes. Depois, é só você, aqui embaixo desse vídeo, eu vou deixar o link da próxima semana para você se cadastrar e você participar da nossa jornada, que é gratuita, que acontece em uma semana, que tem todas as aulas de prospecção de clientes, já para você já startar, iniciar essa etapa de prospecção. Então, é importante que você utilize uma metodologia validada. Essa metodologia que eu utilizo durante a jornada gratuita, a semana gratuita, ela é uma técnica validada que eu utilizo, que os meus alunos utilizam, e que já vem com formas de abordar o cliente que realmente funcionam, para você não perder tempo nessa etapa, e assim conquistar os seus primeiros clientes, tá? E aí a gente vai para o passo 3. E o passo 3 são as tarefas que você pode executar em qualquer dia, em qualquer horário, ou seja, não precisa ser um horário comercial. Isso é muito importante porque aí você vai conseguir fazer essa migração, essa transição de carreira, organizando o tempo que você tem disponível. Então, se eu tenho disponível o período da manhã, se eu tenho disponível o período da tarde, se eu tenho disponível somente o período da noite, se eu tenho disponível os finais de semana. Então, quais são as tarefas que você vai poder executar em qualquer dia e qualquer horário dentro do papel do analista master de licitação? Primeiro, prospecção dos clientes, que a gente faz tudo online, tudo pela internet, utilizando aí o WhatsApp, utilizando e-mail, tá? Não precisa ser feita pessoalmente. Isso é feito fora do horário comercial, sem problema nenhum, tá? Prospecção do cliente. A segunda tarefa é a prospecção das oportunidades, a busca pelos editais, a busca pelas oportunidades de dispensas eletrônicas, ou seja, oportunidades do que o governo está comprando, do que o governo vai comprar, vai contratar. E tudo isso você consegue fazer fora do horário comercial, né? Os sistemas que a gente faz a busca ali dos editais, eles ficam abertos ali 24 horas por dia. Você pode buscar os editais em qualquer horário, em qualquer período, porque são esses editais que a gente vai apresentar também para os clientes, no momento que a gente vai fazer a prospecção dos nossos clientes também, tá? A interpretação do edital, se for preciso fazer uma impugnação do edital. Flávio, o que é isso, impugnação do edital? Quando o edital, para quem não sabe, é como se fosse o caderno onde ele traz todas as regras daquela licitação. E às vezes a gente encontra erros nesse edital que, sem o conhecimento de um analista master de licitações, a gente simplesmente deixaria de participar ou participaria da forma errada e acabaria prejudicando o nosso cliente. Com esse conhecimento do analista master, você consegue ser criterioso ao analisar um edital, ao elaborar uma impugnação e deixar aquela oportunidade certa para o cliente que você vai participar. E ninguém está falando aqui de direcionamento, não, tá? Nós estamos falando em aplicar o que é certo, o que é justo, aplicar tudo dentro da legalidade, que é assim que trabalha um analista master de licitações, tudo dentro da legalidade, tudo de forma honesta, de forma íntegra, tá? Mas, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, às vezes a gente tem ali um documento que é exigido num edital e não poderia ser exigido. E quem não tem o conhecimento do analista master de licitações não sabe disso, olha aquele documento e fala, puxa vida, meu cliente não tem, minha empresa não tem, e aí a pessoa deixa de participar. Mas com o conhecimento do analista master, a gente verifica que aquele documento está errado,
Então, vamos impugnar isso daqui para que o edital seja alterado e eu possa participar daquela oportunidade com o meu cliente até ganhar aquela licitação, tá? Um outro ponto também é a análise estratégica dos seus concorrentes, tá? Por quê? Porque as licitações, elas dificilmente ela vai iniciar e terminar ali no mesmo dia, tá? É muito difícil isso acontecer. Então, geralmente, acabou ali o período de expediente, no próprio sistema, o órgão avisa que aquele pregão vai ser suspenso, que vai ser retomado no dia seguinte. E nesse momento, dependendo da fase que a gente está, a gente já tem acesso às propostas, aos documentos dos concorrentes, então a gente consegue fazer essa análise dos nossos concorrentes fora do horário comercial, porque o sistema vai ficar lá disponível 24 horas por dia, né? Até o momento da retomada do pregão, e a gente já consegue, então, antecipar, verificar essa documentação, verificar essa questão aí da análise dos nossos concorrentes e também elaborar recursos administrativos. Qualquer pessoa pode elaborar um recurso administrativo, desde que tenha participado da licitação. Não precisa ser advogado, só que você precisa do conhecimento de um analista master de licitações para você conseguir elaborar ali um recurso sem sentir limitações, tá? Trabalhando com o tubarão, elaborando com autonomia. E no recurso é a peça-chave para eliminar concorrentes que são rêmoras, que estão ali, ó, como aventureiros, como amadores, e que acabam cometendo erros fatais no decorrer da licitação e que nem mesmo o pregoeiro ali, o órgão que está julgando a licitação, conseguiu identificar esse erro, muitas vezes por falta de conhecimento. Mas o analista master de licitação identifica e muitas vezes ele já vai, então, tirando aqueles concorrentes do meio do caminho e ganhando aquelas licitações, tá? Então, todos esses pontos que eu falei são tarefas que você pode executar em qualquer horário. Agora, presta muita atenção que o passo 4, eu vou te falar quais são as tarefas que você tem que executar dentro do horário comercial e, para isso, você vai precisar de organização. Então, presta muita atenção, tá? No dia que for marcada aquela licitação, vamos supor que você vai participar de um pregão eletrônico. E o pregão eletrônico, ele está ali, vai acontecer no dia 10, tá? Dia 10, às 8 horas da manhã. Isso significa que no dia 10, às 8 horas da manhã, quando aquele pregão ele for aberto, né, você precisa estar ali com o seu computador ali do lado, ou o seu notebook ali do lado, aberto, para acompanhar o desenrolar daquela sessão, né? A sessão do pregão, que vai acontecer tudo pela internet, se for uma licitação aí eletrônica, uma dispensa eletrônica ou um pregão eletrônico, tá bom? Então, o que você vai precisar agora é se programar. Então, de repente, se você trabalha, e tem gente que trabalha de casa, tem um home office aí, é só você ter aqui um computadorzinho aqui do seu lado, um notebookzinho aqui do lado, para você acompanhar esse dia. Se você tem um trabalho externo, né, você precisa se programar, você precisa ter uma organização da sua tarefa, porque você pode deixar aqui o computador aberto enquanto você realiza aí as suas funções, mas sempre de olho aqui durante a realização do pregão, para você não perder nenhuma etapa, tá? Então, o que vai acontecer no horário comercial, e aí você vai precisar só ter organização nesse dia. Então, no dia 10, que está marcado o pregão, eu vou me programar para, de onde quer que eu esteja, eu ter ali um notebookzinho com acesso à internet, para eu participar dessa abertura, para eu participar da etapa de lances, que tem uma etapa de lances. Eu, sendo ganhador, tenho uma etapa de negociação com o pregoeiro. Tem a etapa de interpor o recurso administrativo, não é elaborar o recurso administrativo, não. É só interpor essa primeira fase do recurso, que é mais ou menos o seguinte: eu estou lá participando do pregão e eu vejo que tem um concorrente meu, o primeiro colocado, que tem um erro na documentação e que parece que o pregoeiro não viu esse erro. Então, eu vou num campo ali pela própria internet e vou escrever, olha, vou recorrer contra essa empresa porque tem um erro ali no documento. Ponto. É só isso, tá? Falando isso, você vai ter 3 dias para elaborar as suas razões de recurso. E aí a elaboração do recurso você faz fora do horário comercial, que era o passo 3, o passo anterior que eu citei aqui para você, tá? Então, a interposição, você falar que você quer recorrer, aí isso sim é feito ali na sessão, no horário comercial, no tempo que o pregoeiro vai te dar, geralmente 20, 30 minutos, por exemplo, ele vai te dar para você interpor essa manifestação recursal, tá? Então, todas essas tarefas que eu falei para você, você consegue executar concomitantemente com outra tarefa que você está executando aí, só precisando estar com o notebook aberto aí do seu lado, internet e o seu conhecimento como analista master de licitação. Então,
O que vai realmente requerer para essas tarefas que acontecem no horário comercial é planejamento e comprometimento. Comprometimento, porque ninguém aqui está falando que se tornar um analista master de licitações é fácil e que da noite para o dia você vai se tornar um master e vai começar a cair do nada 10 mil reais por mês na sua conta. Ninguém disse isso. É um trabalho para comprometidos, tá? Mas me fala, qual é o trabalho que não requer comprometimento? E se você se compromete hoje tanto, de repente, para realizar trabalho para outras pessoas, pensa que esse trabalho aqui, esse projeto é para você, para sua família. Então você que sempre se comprometeu em realizar, de repente, trabalhos para outras pessoas, por que não se comprometer com um projeto que é para você? É um projeto que vai ser instaurado na sua vida, que vai trazer a comodidade que você busca para você, para sua família, para aqueles que dependem de você. Então, esse comprometimento, ele determina, né, o quanto que você vai ter de resultado aí na sua carreira como analista master de licitação. E uma coisa eu te garanto, que é o que acontece aqui com a maioria dos alunos, assim que eles começam essa participação com conhecimento, óbvio, né, conhecimento do analista master de licitação, já nos primeiros resultados eles já conseguem fazer a migração completa para se dedicar 100% ao trabalho de um analista master de licitação. E claro, tem aqueles que de repente não querem. Por exemplo, tem alunos meus que são professores também. E eles não querem abrir mão de forma nenhuma da academia, né? Amam dar aula, por exemplo, né? Tem professores de matemática, de inglês, e eles não querem abrir mão porque gostam muito daquilo que fazem também. Então, querem levar concomitantemente aqueles dois trabalhos. Não importa qual que é o seu objetivo, mas uma coisa é certa. Ao atuar como um analista master de licitação com comprometimento, você consegue os seus resultados e consegue o patamar de um analista master de licitações, faturando acima de 10 mil reais por mês, desde que você utilize o conhecimento certo, as estratégias certas que vão te trazer esse resultado e que você possa escalar a sua carreira. Então, quanto você vai ganhar vai depender de você, vai depender do planejamento que você tem, se você quer se dedicar 100% à carreira, se você quer executar outras tarefas também, tá? Tudo isso a gente consegue planejar na carreira do analista master de licitação. Bom, se você gostou desse vídeo, eu quero já te pedir para deixar o seu like aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ative as notificações no sininho para não perder nenhum dos programas, dos podcasts e das aulas que a gente tem aqui disponíveis para você. E eu te encontro no nosso próximo podcast. Um grande abraço, um grande beijo da professora Flávia Viana para você e uma boa transição de carreira. Te vejo como analista master de licitações. Até mais.